tenho a honra de apresentar o professor David Lehman, que vai dar a conferência dessa manhã sobre multiculturalismo e interculturalidade. O professor David Lehman já esteve várias vezes no Brasil, é amigo de vários de nós. Ele é professor atualmente na Universidade de Cambridge, onde ele está no Departamento de Sociologia. Ele foi lá também diretor do Centro da América Latina, que é um centro muito ativo, que faz uma série de atividades importantes. Vários brasileiros já estiveram lá, inclusive o professor José de Souza Martins, que foi o professor Simão Bolívar lá. O professor David Lehman, antes de ser professor em Cambridge, ele trabalhou na Universidade de Sussex e na Universidade de Kent. O professor José de Souza Martins, o professor David Lehman trabalhou com... Os dois são amigos, então... Trabalhou com uma série de temas. Ele começou trabalhando com reforma agrária, que ele estudou no Chile e no Equador. Depois ele se interessou pelo tema da religião, da secularização. Trabalhou no Brasil primeiro com católicos e depois com pentecostais. Posteriormente ele fez pesquisa sobre religião e etnicidade em Israel, publicou uma série de artigos, uma série de livros, e atualmente ele está interessado no tema do multiculturalismo. Ele está iniciando uma pesquisa que envolve o Brasil, envolve vários países da América Latina, e além disso o professor David Lehman tem uma produção muito grande, tem uma série de artigos, uma série de livros. Não dá para citar obviamente todos eles, mas alguns são sobre democracia e desenvolvimento na América Latina. Outro chama Struggle for the Spirit, Religious Transformation and Popular Culture in Brazil and Latin America. Ele publicou um livro também sobre a pesquisa que ele fez em Israel, e ele publicou recentemente um texto muito interessante que saiu na revista Horizontes Antropológicos, que é uma análise do Gilberto Freire e de coisas que o Gilberto Freire escreveu e como é que o Gilberto Freire foi lido e interpretado no Brasil. Eu vou passar de imediato a palavra então ao professor David. Muito obrigado. Para mim é uma enorme honra estar aqui. Para qualquer pessoa que pesquisa num outro país, ser convidado assim a uma reunião dessas é uma grande honra. Estou muito agradecido a Ruben e a Unbox pelo convite e pela invitação. Me sinto confortado pela presença de amigos, colegas, que parece que me devolvem quase ao berço da minha vida. O próprio José de Souza Martins, que a gente se conhece desde os anos 72. Agora, reconheci Gustavo Lins, que conheci em Brasília em 77, enfim. E amigos novos que eu tenho feito essa última semana, 2 semanas no Brasil. Então, é uma grande honra e até emocionante para mim. Eu vou começar dizendo o seguinte: eu sei que este tema é um tema de controvérsia no Brasil, mas eu não vou falar do Brasil, porque eu não sou bobo. Pelo menos sou menos bobo do que poderia ser. O que eu vou explorar com vocês, ou vou convidar vocês a explorar comigo, é o significado destas palavras, multiculturalismo, o que as pessoas, o que as diferentes tradições ou enfoques atribuem a ele, e essa palavra que no Brasil quase não chegou, parece que chegou em algumas partes, de interculturalidade ou interculturalidade, em que é a palavra mais... Fala mais certo? Ok. Desculpe. Não estou acostumado. Vou dar, como eu falei, vou falar do multiculturalismo, dos seus diferentes sentidos, de por que nesses países hispano-americanos tem se adotado a palavra interculturalidade, e no final vou fazer uma espécie de defesa do que se poderia chamar um corporatismo light. Bom, como é bem sabido, tem 2 abordagens
que não são estudantes, isso é uma coisa que vamos ver, de pensar eventualmente resolver, ou pelo menos enfrentar a exclusão que afeta populações definidas pelo seu cor, pela sua religião e pelo seu origem étnico. Note bem, o problema é da exclusão e não simplesmente a existência dessas populações. E note bem também que não estou falando de questões de gênero, nem de questões do que em inglês chama-se de, acho que, preferência sexual. Né? Esses são outros problemas do qual não vou falar. E as duas abordagens, mais ou menos polarizantes, que são invocadas, são de um lado um enfoque universalista e do outro lado uma, poderia se chamar comunitária, particularista ou identitária. Né? E a enfoque universalista se pode resumir de em duas grandes conjuntos. De um lado, leis e medidas contra a discriminação, quer dizer, que punem infratores e punem infrações específicas. Não? Por exemplo, na Inglaterra temos, ou na Grã-Bretanha, não é na Inglaterra, é a lei inglesa, sou não virgem sempre na Escócia. Na Inglaterra temos um Race Relations Act, não? Uma lei de relações raciais que vem dos anos 60 e que dá lugar a punições de atos de discriminação por razões de raça. E por outro lado, um tipo de medida, né? Vamos ver os problemas, os obstáculos, os limites que enfrentam esse tipo de medida. Por outro lado, temos também num enfoque universalista a alocação de recursos para compensar as desvantagens ou corrigir as desvantagens que sofrem essas populações, né, a causa da discriminação. Por um lado, medidas legais e, por outro lado, alocação de recursos, normalmente recursos do governo. Né? No outro lado, a abordagem comunitária, etc., se resume nessa frase famosa inglesa, Politics of Recognition, a política do reconhecimento, né? No qual se pensa o empoderamento de instituições, de lideranças, a abertura de espaços para elas ou eles, também de espaços físicos para mesquitas, templos, reconhecimento de ritos de passagem. Alguém me falou outro dia que agora no Rio Grande do Sul pode ser reconhecido um matrimônio celebrado por um pai de santo. Não sei se é verdade, mas esse tipo de abertura de um espaço ou de um reconhecimento institucional. Né? Bom, na abordagem universalista diz que somos todos os mesmos, como cidadãos, e que merecemos igual respeito também como seres humanos, ainda sem ter cidadania, não? Porque evidentemente pessoas como refugiados não têm cidadania, ou pelo menos não têm cidadania oficial. Agora, na Grã-Bretanha, isso dá lugar a casos na justiça, talvez na justiça de trabalho, sobretudo, não exclusivamente. À luz dessa legislação, e também à luz da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Por exemplo, faz pouco tempo, um empregado de uma companhia uma grande companhia asseguradora levou um caso ao tribunal porque entrou na justiça porque tinha sido demitido num programa de reestruturação dessa empresa. Só que ele alegou que ele foi o alvo de uma discriminação. Agora, esse senhor tinha ganho uns 150, 200 mil dólares ao ano. Ele recebeu, então, na primeira instância da justiça, uma compensação de vários milhões de dólares, não? que seriam a compensação. Vamos ver se na apelação a quantidade é mantida. Agora, veja bem, isso é um caso muito visível, mas esse senhor podia pagar advogado, porque era uma pessoa de recursos, né? E ele ganhou o processo. Mas o problema, como vocês bem sabem, é que em situações
de exclusão em grande escala, isso é totalmente ineficaz, não? Quer dizer, não se pode, é muito difícil provar os inúmeros momentos de exclusão consciente ou inconsciente que se soma nas estatísticas de desempenho, de ingresso, de educação, de emprego, entre pessoas de raças diferentes, de religiões diferentes, etc. Então, se tem esse enfoque universalista... tudo bem, não vou cair. Se tem esse enfoque universalista, é necessária porque coloca uma norma e dá um sinal e um valor, não? Permite ao Estado fixar uns valores e uma norma. Com isso, não se corrige discriminações, exclusões em grande escala, né? Sobretudo porque não se pode provar os casos, né? Ou é muito difícil, né? Não enfrenta a caráter inconsciente, se quiser, de muita discriminação. Ainda assim, é interessante ver, é por isso que eu tenho essa foto dessa moça aí, é interessante ver que ainda num tribunal que se pronuncia sobre um caso específico, ela entra em juízo de valor sobre a religião da pessoa, nesse caso, né? Quer dizer, é muito difícil, isso é um dos meus pontos, muito difícil você separar totalmente, polarizar as ações inspiradas num enfoque universal e outras de tipo comunitário. Essa moça que vocês veem aí, ela era aluna de uma escola em Luton, que é uma cidade com forte população muçulmana, mais ou menos metade de caminho, assim vocês vão saber, entre Oxford e Cambridge. Mas, agora veja bem a situação na Inglaterra geral, não? A Inglaterra tem, sei lá, 5, 6% de população imigrada. A cidade de Londres tem 30% de população nascida fora da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, entre os quais tem pelo menos 100 mil brasileiros, aliás. Os quais talvez também ficam bem excluídos por X razões. Mas o que temos, e isso é importante aqui, é uma situação de ghettoização muito séria. Não tem, apesar de que, em geral, a população de imigrantes não é tão grande, tem bairros que são muito uniformes, não? Em cidades, não sei, como Bradford, Manchester, Leeds, em certos bairros de Londres, e nesse caso de Luton. Agora, o que acontece? Não? Tem então escolas onde 70%, 80% dos alunos são muçulmanos, em sua grande maioria de origem da Ásia do Sul, Paquistão, Bangladesh. Os muçulmanos da Inglaterra, da Índia, são poucos e são um caso à parte, digamos. Não é fora do lugar de lembrar que também o desempenho escolar os níveis de ingresso dessas populações que são ou imigrados ou filhos ou até netos de imigrados do Paquistão e do Bangladesh estão no último escalão das estatísticas sociais, socioeconômicas. Né? Então, tem uma inequidade social por X razões. Então, as escolas se veem impressionadas, como as escolas ficam uniformes, se sentem impressionados de fazer um uniforme, um uniforme para as moças, para que seja conforme aos costumes religiosos, não, dos seus estudantes. Então, a escola em Luton fez uma negociação com uma autoridade islâmica do lugar e fixou um uniforme. Só que essa moça, e aí vamos ver as complicações, ou mais bem, os seus irmãos, ou seu pai tinha morrido, e disseram que não é bastante modesta.
Ela queria ser assim. Ela queria se vestir, não sei, assim, mas ela é foto. Ela queria se cobrir muito mais do que o uniforme permitia. A escola tem que ter um padrão. E falou, se você não se adapta a esse modelo que a gente negociou com a autoridade islâmica, então você não pode vir para a escola. E se continua e continua, finalmente ela foi excluída da escola, ficou sem ir na escola durante muito tempo e levou um caso à justiça. Entretanto, também é preciso notar que não tem uma só autoridade islâmica, não tem papa. No contrário, todo o sistema sunni, não falamos do Shia, que é outra coisa, todo o sistema sunni, que é aquela que domina na Ásia do Sul, é muito descentralizada, né? Como os judeus, tem um rabino, tem um mulá que pode dar diferentes opiniões. Né? Enfim, é importante ter isso em mente. Então, ela levou o caso à justiça, ela perdeu na primeira instância, ganhou por uma questão mais bem técnica na apelação, mas o caso foi para a Corte Suprema. E no julgamento na Corte Suprema, onde ela perdeu de novo, uma dos juízes citou obras de antropólogas feministas sobre Islã, que criticava a situação das moças em famílias islâmicas, para resumir muito, evidentemente, simplificar muito, né? Eu achei muito interessante. O que faz essa juiz se pronunciando sobre os méritos dos costumes de uma outra religião? Mas ela citava isso, né? Então, essa ilustração, que é um caso onde você vê que é muito difícil não entrar na substância. Também essa escola, de alguma maneira, ela teve que escolher qual autoridade islâmica seguir e a quem consultar, etc. Bom, tem também questões políticas lá atrás, mas, acho, no caso, mas não importa. Bom, agora, isso é um exemplo tirado das leis. Não? Outro exemplo, outro aspecto do enfoque universalista é a alocação de recursos para reduzir a exclusão de uma população dada. Isso enfrenta a tarefa difícil de reconhecimento das fronteiras identitárias, passando recursos ou abrindo oportunidades a indivíduos cujas oportunidades têm sofrido pela discriminação direta ou indireta ou herdada. Não? Então, o Estado destina recursos para reduzir os efeitos, ou combater os efeitos da discriminação. Isso eu ainda acho que é um enfoque universalista, porque é um fato objetivo, ou teoricamente objetivo, não? Você contrata o sociólogo, ele vai provar quais são os canais de influência, pelo menos em princípio, né? Não é uma questão de juízos de valor, né? É assim você compensa as oportunidades, você toma medidas para contrastar elas. Né? Agora, essa possibilidade abre as portas ao que tem chamado a competitividade vitimária, porque tais critérios são elaborados numa discussão pública. Não? Os critérios não são uma questão técnica. Pode ser que a informação, em princípio, é técnica. Isso é muito bem que vocês sabem também, os antropólogos que estão envolvidos, né, nessa questão, na aplicação dessas questões no Brasil, sabem também. É bem difícil é controvertido, digamos, dizer que são questões técnicas, mas aceitemos por enquanto que são questões técnicas, mas os critérios de alocação desses recursos não são técnicos, são juízos de valor, são sujeitos a debate político. Aí entra o que eu chamo da competitividade vitimária. Eu, às vezes, também chamo isso a doença do nosso século. Como o Rubens falou, tenho trabalhado em Israel, e aí o que rainha internamente, tanto evidentemente que externamente, é o que eu chamo em inglês the rhetoric of competitive victimhood. Não sei como fazer isso. Uma retórica da vitimária competitiva. Né?
Isso leva a dar no que dá, não é só zero jamais, né? Então não tem como, até para fazer uma política universalista, não tem como evitar a mobilização política de pessoas que reclamam de uma afiliação religiosa, étnica, racial, não? E isso leva à política do reconhecimento. Então, de novo, é muito difícil você fazer uma política totalmente objetiva que não provoca, não sujeita à mobilização e a essa competitividade, então a invocação de identidades e de particularismos que, em princípio, os universalistas não gostam. Bom, segundo vamos à política, então chegamos à política de reconhecimento e ao pensamento do Charles Taylor, que é um pouco o chief rabbi, o grande rabino de todo esse negócio. Ele é católico, aliás. Segundo o Charles Taylor, toda pessoa tem direito a reconhecimento do seu, e aqui eu cito, do seu sentimento, ou do sentimento interior da sua existência. Interior da sua existência. Porque não estamos, e aí ele entra em generalidades assim, transitórias, não estamos numa sociedade jerárquica onde dependemos de outros, não? Desde o siglo das luzes. E um direito a reconhecimento da autenticidade, muito importante essa palavra, da pessoa. E assimilar essa identidade da pessoa a uma identidade hegemônica seria, eu cito de novo, um pecado cardeal contra a ideal da autenticidade. Então é uma proposta muito forte. Mas é de cada pessoa, interessante. Mas depois ele vai para o grupo. Mas ao mesmo tempo, o Taylor parece restringir as implicações dessa frase, porque ele tem duríssimas palavras para o que eu chamaria do multiculturalismo duro, que ele chama de neo-nietzscheano, inspirado em Foucault e Derrida. Eu ler isso, você sente ele indo para outra sala e vomitar a dizer essas palavras. É curioso porque tem muito multiculturalismo bastante duro que reclama do Taylor, mas ele parece que a sua posição tem limites, né? Eu interpretaria esse desabafo como uma expressão de aversão para a guetoização e para o excesso de relativismo que caracteriza alguns que se inspiram nesses autores, ou que pensam se inspirar nesses autores. Temos que lembrar que a maioria das pessoas que invocam Foucault e Derrida não são franceses, não sabem francês e leem traduções de qualidade variável, digamos, né? Até em francês, até o francófono, acho que tem dificuldade para entender o Derrida, de todos os modos. Mais importante ainda é a precisão do Taylor de que o reconhecimento aponta a produção real de um povo. Claro, aqui se reconhece implicitamente o caráter coletivo da identidade, né? Não é só a pessoa com seu foro interior, né? Então ele diz, o reconhecimento inspirado no sofrimento do outro é condescendente, não patronizing, né? Patronizing, isso é condescendente e não significa respeito. De novo, uma crítica implícita à cultura do vitimagem, né? Se estamos respeitando ao outro, ou se pedimos nós ser respeitados, nós, pela nossa autenticidade, segundo ele, não basta, ou até é condescendente ser respeitado porque temos sofrido, ou nossos avós sofreram, ou sei lá. Agora, eu acho que ele exagera um pouco, porque é evidente que na identidade negra dos Estados Unidos, por exemplo, a experiência próxima dos pais e dos avós que experimentaram uma segregação de vários tipos tem que figurar. E na identidade judaica, evidentemente, o Holocausto
é fundamental. Não? Nenhuma identidade judaica, até a entidade judaica antisionista, também invoca o Holocausto. Agora, na realidade, enquanto as políticas universalistas são na realidade, as políticas universalistas são formuladas por normas e leis burocráticas específicas. Enquanto eles estão formulados por leis e normas burocráticas específicas e inspirados numa teoria do direito e da democracia liberal bastante acabada, o multiculturalismo identitário, particularista, comunitário, o multiculturalismo se aplica em práticas. Eu acho que isso é muito importante. Não tem uma filosofia do multiculturalismo aplicada tal como que inspira políticas governamentais. Eu sei que tem filósofos que escrevem sobre isso, né? Como o Taylor. Mas a prática governamental, ou semi-governamental, ou não governamental nos ONUs, é mais bem uma série de práticas, é isso. Não? Dificilmente você vê uma inspiração coerente e filosófica nela. O curioso na Inglaterra é que, enquanto nós começamos, uns 40 anos atrás, com essas leis que eu falei das relações raciais, que nos diziam que somos todos os mesmos, de repente, hoje, nos acordamos e descobrimos que somos todos diferentes. E alguma coisa passou, mas não foi uma lei, não foi uma grande discussão filosófica, nem menos questões levantadas em campanhas políticas. Não? Nas campanhas políticas tem o tema da imigração, que é levantada de diferentes formas e sempre assim, de forma alusiva, por razões bastante óbvias. Mas as práticas multiculturais surgiram como inconscientemente ou por práticas, por alusão, eu diria. Até, talvez a melhor palavra é essa, epidemiologicamente. Eu não quero dizer com isso que é uma doença, mas o padrão é, ela se espalha como uma epidemia, não como uma hierarquia piramidal. Então, ela é muito difícil de formular as práticas multiculturais em normas burocráticas e legais. Não? Por exemplo, o porte do véu pelos muçulmanos europeus é reivindicado por razões de religião e de tradição. Mas quem tem autoridade para decidir? Como vocês provavelmente acompanharam essa famosa polêmica na França, na Inglaterra existe também em casos como esse, não? Alguns dizem, mas o véu não é religião, porque se invoca a liberdade religiosa para portar o véu dentro da aula. Não? Ou até, em casos extremos, de uma professora que se cobria a cara inteira. Não? Na Alemanha tem casos de professores, casos que foram até a Corte Suprema, de uma professora que queria levar outro tipo de véu também. Não era permitido porque é religião. Mas muitas vezes, mas as pessoas dizem, isso não é religião, isso é cultura. Você não pode invocar a lei da liberdade religiosa. Mas quem vai decidir se uma coisa é religiosa ou herança ou patrimônio cultural? Aliás, estamos vindo a outra conferência como a epidemia, a outra epidemia de renascimento religioso, renovação religiosa, está afetando o caráter e a legislação e a concepção legal da que é religião nesse momento, nesse mundo, mas isso é outra coisa. A religião é sempre sujeita a interpretações diversas. Né? Tradição é obrigação só para alguns. Não? Um aspecto significativo e muito visível do multiculturalismo é a enclavização. É a enclavização que eu falei antes, a guetoização demográfica. Mas isso não é resultado de uma política. Não? Isso se descreve como multiculturalismo, mas ninguém fez uma política para produzir esse resultado. Não? Surgiu de forças sociais